Almeida, revista e atualizada, 1 Tessalonicenses 5, 18. E nós vamos, é um texto conhecido, não é? Eu creio que muitos já o têm memorizado. Nós vamos fazer a leitura desse texto juntos. Vamos ler juntos? Todos juntos? Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Tua palavra está colocada diante de nós, e nós aqui estamos, meu Deus, para Te render graças e Te louvar por todos os benefícios que o Senhor nos tem dado. Obrigado, meu Deus, porque podemos celebrar e homenagear o Senhor, que tem cuidado de nós ao longo do tempo. O Senhor tem sido fiel para com o Teu povo. O Senhor tem sustentado a Tua igreja, o Teu povo santo, ao longo dos séculos. E nós Te rendemos graças. Agora fala conosco por meio da Tua palavra. Palavra que o Senhor usou no princípio de todas as coisas. E que o Senhor continua fazendo chegar aos nossos corações. Esta é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós queremos dar graças a Deus, e já tem sido dito, o pastor Augusto ainda reforçou, que o Thanksgiving é uma tradição americana, que já acumula aí 400 anos, de tradição nos Estados Unidos. E por que é que eles passaram a celebrar, esse momento, esse dia de ações de graças? Porque os cristãos que migraram para os Estados Unidos, eles experimentaram do cuidado do Senhor para com as suas vidas e famílias quando se instalaram ali na América do Norte. Mas antes de ser uma tradição americana, nós precisamos entender que a gratidão a Deus é um mandamento bíblico. E o nosso texto, ele emerge das cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Talvez alguns de vocês saibam, mas nem todos, talvez, que as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses foram provavelmente as primeiras cartas escritas pelo apóstolo. Ou, dizem alguns estudiosos, pelo menos a segunda ou a terceira carta. Mas tudo indica que foram as primeiras. E 1 Tessalonicenses, que é o livro de onde nós extraímos a passagem que nós estamos meditando nessa manhã, nesse culto de ações de graças, foi escrito provavelmente no ano 50 ou 51 depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo estava trabalhando, realizando a obra de Deus na cidade de Corinto. E essa escrita dessa carta ela aconteceu depois que o apóstolo Paulo recebeu um relato muito animador do seu querido Timóteo, que há pouco tempo havia visitado aquela igreja, a igreja em Tessalônica. Portanto, em relação à igreja estabelecida, instalada na cidade de Tessalônica, o apóstolo Paulo, ele sentia duas coisas que nos fazem muito bem: alegria e alívio. Porque se tem uma coisa que ocupa as mentes e os corações dos líderes, é a preocupação com a casa de Deus, é a preocupação com a obra de Deus. Não é possível que um líder não se preocupe com o que está acontecendo dentro da igreja que ele lidera. Eu me preocupo muito com vocês, com o que está acontecendo com vocês. Me preocupo quando algumas pessoas se envolvem com o pecado, se distanciam da igreja, passam por um processo de esfriamento da fé, tomam decisões que, para mim, claramente são contrárias à palavra de Deus. Tudo isso traz preocupação ao meu coração. Mas o apóstolo Paulo não sentia nada disso naquela ocasião. O que ele sentia, como eu disse, era alegria e um grande alívio. Porque, apesar dele ter partido
da cidade de Tessalônica prematuramente por causa de uma intensa perseguição, e apesar dos próprios irmãos da igreja de Tessalônica estarem ainda sofrendo com a perseguição, os irmãos permaneciam naquela igreja firmes na fé. E isso trazia muita alegria ao coração dele. Interessante a gente notar que em sua passagem pela cidade, o apóstolo Paulo, ele pregou, na maioria das vezes, nas sinagogas. Para quem não sabe o que é isso, eram as igrejas onde os judeus se reuniam para prestarem culto a Deus. Mas a congregação que ali se formou e cresceu, era composta principalmente de gentios, de pessoas que não tinham uma origem judaica. Então, logo no início dessa carta, se os irmãos já tiveram a oportunidade de lê-la, e é uma carta muito especial para todos nós, nós percebemos que haviam muitos questionamentos circulando na cidade, no entorno, acerca da pessoa do apóstolo Paulo. E ele respondeu àqueles questionamentos de uma maneira firme, mas amorosa. Ele foi firme, mas ele também foi muito amoroso, como um pai que cuida dos seus filhos, como uma mãe que acaricia os seus filhos, e também, como diz o apóstolo Paulo nestas cartas, como um mordomo que cuida das coisas do seu Senhor, porque Paulo sempre se colocou ali, não como um autoritário. Ele foi um homem que serviu de exemplo a todos os pastores de todos os tempos, que atuou liderando pelo serviço, pelo exemplo. E este é o estilo de liderança que eu espero que Deus nos dê a graça de continuar praticando. Ele se via, portanto, como um homem que servia ao povo de Deus e que tinha a incumbência de ministrar a palavra viva de Deus ao seu povo. E tudo isso o apóstolo Paulo fazia com grande alegria. Ele não era o tipo de pessoa que servia a igreja com tristeza, com reclamação, cabisbaixo. Não. Ele o fazia com muita alegria. E com uma atitude de gratidão contínua. Irmãos, as duas cartas aos Tessalonicenses, elas possuem uma temática muito importante para a Escritura como um todo. Elas nos trazem ensinamentos que nós não encontramos em nenhum outro lugar acerca dos últimos dias. E é por isso que há expressões aqui, nesse endereçamento aos Tessalonicenses, como o dia do Senhor, ou expressões como o juízo final, expressões que foram muito usadas no Velho Testamento pelos profetas. O apóstolo Paulo recupera essas expressões bíblicas e aprofunda, compartilhando com os seus queridos irmãos. Mas, apesar de tratar das coisas do fim amplamente aqui, nessas duas cartas, o apóstolo Paulo, muito cuidadoso como era, ele não desprezava a vida cotidiana do cristão. Porque nós que esperamos Jesus, e aqui em nossa igreja nós cremos no arrebatamento da igreja, nós somos pré-milenistas, pré-tribulacionistas, nós vivemos na expectativa da vinda de Jesus. Todavia, nós precisamos cuidar da nossa vida cotidiana. Nós precisamos cuidar das nossas obrigações. E para ele cuidar das nossas obrigações ao longo da carta, incluía ter uma consideração expressiva pelos líderes na igreja, ter uma consideração expressiva uns pelos outros, e, acima de tudo, ter em altíssima consideração o próprio Deus, o próprio Senhor Deus. E é nesse sentido que a igreja deveria avançar, seguindo sempre na contramão do mundo, trabalhando sempre no que nós chamamos de contracultura. Era dessa maneira que a igreja deveria
se comportar, sendo capazes de honrar a Deus, de honrar os líderes e de tratar com amor e respeito todas as pessoas com as quais nós relacionamos. Mas o enfoque que eu quero dar a vocês, porque até aqui eu estive apenas contextualizando, diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Porque dentre muitas atitudes preconizadas pela palavra de Deus, pelas Escrituras, para os servos de Deus, dentre tantas, nós temos a gratidão também, que hoje nós estamos celebrando. E que hoje nós queremos incentivar a todos a viverem uma vida de gratidão. Amém? Portanto, olhando para 1 Tessalonicenses 5,18, eu quero propor aqui que nós podemos aprender 3 coisas com esse verso. Em primeiro lugar, esse verso nos ensina quando praticar a gratidão. Em segundo lugar, esse verso também nos ensina por que praticarmos a gratidão. E por último, como nós somos capacitados a viver nesse mundo como pessoas agradecidas, como pessoas que rendem graças. Pensando então, em primeiro lugar, quando praticar a gratidão. Vamos ler novamente, porque é só um verso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, é interessante a gente notar aqui quão abrangente deve ser a nossa gratidão. Porque o texto está nos dizendo, em tudo, dai graças. Então, imagine as suas vitórias. Imagine as suas conquistas. Imagine as suas realizações, os seus diplomas, o dinheiro que você ganhou. Você não deve apenas olhar para você mesmo e dizer, eu estou feliz por tudo que eu conquistei, pela marca que eu alcancei, eu estou feliz pelas batalhas que eu travei e que ao final eu venci. Não, nós não podemos ser pessoas que dizem assim, ou que dizem dessa maneira, nada disso. Nós devemos olhar para cada um desses eventos em que nós fomos vitoriosos ao longo das nossas vidas e dizer, graças a Deus pelas vitórias. Graças a Deus pelas realizações que Deus me permitiu alcançar. Graças a Deus pelas conquistas. Elas só vieram porque Deus nos deu condições. Todas as suas vitórias, todas as suas conquistas, só vieram porque Deus agiu silenciosa e muitas vezes invisivelmente, trabalhando para que você conseguisse alcançar aquele objetivo. Então, a gratidão, irmãos, nesse culto de ações de graças, nós devemos entender, ela é um elemento vital na vida do crente, mas ela também uma expressão de humildade, porque você está atribuindo todas as coisas boas na sua vida a Deus, e não ao seu ego, e não a você mesmo. Mas a gratidão também, ela é uma questão de racionalidade. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Render graças a Deus é algo absolutamente coerente, uma vez que a nossa vida e a nossa sobrevivência diária dependem de Deus. Quando você estuda um pouco da anatomia humana, e os médicos que estão aqui confirmam o que eu estou dizendo, você percebe quão frágeis nós somos na nossa saúde. Basta um pequeno desajuste hormonal para mudar todo o nosso humor, toda a nossa disposição, para roubar toda a nossa alegria. Eu estou falando aqui de algo sutil e invisível. Nós dependemos de Deus.
para continuarmos a viver e para sobrevivermos. E a palavra de Deus, ela nos descortina o mundo espiritual. Um mundo espiritual que muitas vezes, irmãos e irmãs, nós não percebemos. Por exemplo, ela nos mostra que existe um sistema que não nos edifica, que está instalado aí fora, no nosso entorno. Ela nos mostra que a humanidade tem um inimigo mortal, com o qual, infelizmente, a raça humana, há muito tempo atrás, se aliou. Portanto, irmãos, ser gratos a Deus, sermos gratos a Deus, é um reconhecimento da real, da necessária e contínua intervenção de Deus em nossas vidas. Amém? A Nova Versão Internacional, a gente tem que colocar um parênteses, né? 2000. Nós lemos: deem graças em todas as circunstâncias. Então, você note aqui que a Escritura não diz que nós devemos dar graças por todas as circunstâncias, uma vez que muitas circunstâncias que nos são acometidas, que nós sofremos com elas, elas são claramente malignas, elas são claramente perversas. Por exemplo, existem milhões de crianças ao redor do mundo que são mortas no ventre. E pasmem vocês, há um movimento mundial que defende o assassinato de crianças no ventre. Isso é um absurdo. Aborto é assassinato. É homicídio. Nós não podemos dar graças a Deus porque milhões de crianças estão sendo assassinadas no ventre de suas mães. Inocentes estão morrendo nas guerras, inclusive as guerras que estão em curso no mundo. Nós não podemos dar graças por isso. Então, o que a palavra de Deus nos diz aqui é que nós devemos dar graças em meio a todas essas circunstâncias. Em meio a essas circunstâncias. Demonstrando assim a nossa confiança na soberania divina. Isso porque nós sabemos, irmãos, como disse o apóstolo Paulo também em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos disso. Nós também sabemos que mesmo em nossas dificuldades e provações, Deus está trabalhando a nosso favor. Deus está trabalhando para nos ensinar lições valiosas. Nós também sabemos que a gratidão, ela deve se aplicar às diversas e às múltiplas circunstâncias de nossas vidas, sejam elas boas e agradáveis, ou ruins e desagradáveis. Imagine que você seja submetido, em algum momento da sua vida, a uma situação humilhante. É mandamento bíblico que os cristãos, confiados na soberania divina, confiados no amor de Deus, sejam gratos a Deus. Apesar dessas circunstâncias. Eu li recentemente, para ser mais preciso, essa semana, de um testemunho do pastor John MacArthur, hoje com 85 anos de vida. Ele estava, há alguns meses atrás, pregando o evangelho, como era o seu costume na sua igreja, e de repente sentiu falta de ar. Foi acolhido pelos presbíteros da igreja, os diáconos, levado ao médico, e depois de examinado, observou-se que era necessário trocar uma válvula no coração dele. A válvula foi implantada, né? O ajuste foi feito, ele teve alta. Quando chegou em casa, ele continuou sentindo falta de ar. Foram observar, o pulmão dele estava cheio de líquidos. Então ele teve que voltar às pressas para o hospital para fazer
uma sequência enorme de pulsões para extrair aqueles líquidos do pulmão, ou dos pulmões. Mas o fato é que, quando eu li a sua entrevista, na verdade eu assisti, ele já havia se recuperado desses eventos, mas continuava com o fôlego encurtado. E na entrevista, onde ele falou sobre muitas coisas, ele disse ao final da entrevista, ele disse assim, olha, as pessoas estão sempre me perguntando, como vai você, como é que você está, como vai você, como é que você está? E a todas essas perguntas, ele respondia da seguinte forma, eu estou grato. Eu estou grato. Será que você poderia dizer, eu estou grato a Deus? Imagine você passando por situações adversas ao longo da sua vida, e você levantando as mãos para agradecer a Deus. Irmãos, eu não tenho levantado as minhas mãos para agradecer só pelas bênçãos, não. Eu, dentro do meu carro, tenho levantado as mãos para louvar a Deus em meio a muitas dificuldades, às vezes. Porque eu sei que Deus é digno do meu louvor e do seu. Mesmo quando a tempestade vem. Eu penso que essa deve ser a nossa resposta. Quando as pessoas perguntarem quando você está, diga, eu sou grato ao meu Deus por tudo que Ele tem feito. Mesmo que aquilo cause algum estranhamento em quem está te ouvindo, diga, eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e apesar de tudo. Agora, irmãos, por que praticar a gratidão? A resposta bíblica é, porque esta é a vontade de Deus. Por que nós devemos ser gratos? É a vontade de Deus. Vocês estão ali recitando a palavra de Deus. A atitude de gratidão, ela não é uma resposta apenas saudável nos eventos positivos da nossa vida. Ela não é uma resposta boa apenas quando tudo vai bem, é isso que eu quero dizer. Quando nós a praticamos, nós estamos alinhados com a vontade de Deus. Uma pessoa grata está alinhada com a vontade de Deus. E Deus deseja, como eu disse, que nós sejamos gratos, alinhados com a vontade dEle. Mesmo que algumas situações e circunstâncias nos escapem à compreensão, ou que os eventos ao nosso redor sejam totalmente contrários em comparação com aqueles que nós gostaríamos. Nós devemos cultivar a gratidão, nós devemos ser gratos a Deus. Ser grato, portanto, queridos irmãos, é uma atitude que está baseada, que está enraizada na vontade de Deus e não na nossa. E nós precisamos entender que a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa. Você tem a sua vontade, eu também tenho a minha vontade. Mas precisamos dizer para as nossas almas continuamente que a vontade de Deus será sempre superior e melhor que a nossa. E é por isso que haveremos de nos dobrar diante de Deus para render graças, inclusive em momentos difíceis. Nem sempre nós nos sentimos à vontade para agradecer, não é mesmo? No entanto, as Escrituras nos ensinam que esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando você for tentado em algum momento da sua vida se vangloriar por alguns dos seus sucessos, dê graças a Deus. Inclusive publicamente. Glorifique a Deus publicamente. Às vezes para confrontar a sua própria carne. Eu quero dizer aqui que eu consegui algo muito impressionante. Mas eu dou graças a Deus, porque foi Ele quem me abençoou. Quando você estiver vivendo momentos difíceis, momentos desafiadores na sua vida, e sentir vontade de se queixar, e sentir vontade de murmurar, de comparar a sua história de vida com a história de vida de outras pessoas, dê graças a Deus. Em vez de
manifestar a reclamação, a murmuração. Sabendo na sua mente e também no seu coração que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Vocês se lembram que Jesus, quando realizou o milagre da multiplicação dos pães, Ele nos deu o exemplo, não foi? Ele estava lá com alguns pães e alguns peixinhos, não é? E ele, diz o texto, que ele rendeu graças, ele levantou as mãos e agradeceu a Deus Pai, antes do milagre. O milagre não tinha acontecido ainda. Irmãos, é a vontade de Deus que nós rendamos graças a Ele, mesmo quando as coisas pelas quais nós estamos orando, nós estamos colocando no altar de Deus, ainda não aconteceram. É a vontade de Deus, e o Senhor Jesus Cristo nos deu esse exemplo. Imagine que você gostaria que a sua despensa estivesse cheia de alimentos, de comida, e ela está vazia, e você começasse porque é a vontade de Deus, render graças a Deus, e agradecer a Deus, e a bendizer o nome dEle. Eu tenho certeza que isso alegraria muito o coração de Deus, e eu não estranharia se milagres acontecessem logo em seguida. Eu não estranharia se coisas incríveis acontecessem na sua vida e na sua casa, em decorrência da sua atitude de fé, para agradecer a Deus. Agora, o último ponto, antes de nós orarmos, encerrando esse momento, esse culto de ações de graças, e seguir para o tempo que nós vamos ter de comunhão, almoçando juntos, nos alegrando juntos, e eu gosto sempre de pensar, sabendo que Jesus está conosco, do nosso lado, nos fazendo companhia, é como praticar a gratidão. Porque o texto nos diz que nós devemos ser gratos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porque, irmãos, por natureza, nós somos ingratos, nós somos rebeldes contra Deus. Não é verdade? Essa é a nossa natureza, nós nascemos assim, mas uma vez que nós nos aproximamos de Jesus, e nos mantemos perto dEle, uma vez que nós depositamos a nossa confiança suprema nele, então, nós vamos estar unidos a Ele. Nós vamos estar ali juntinhos com Ele, e é nessa intimidade que nós vamos levantar as mãos para louvar a Deus. É nessa intimidade que nós não conseguiremos colocar de lado a gratidão. A expressão em Cristo, ela é muito importante para nós, porque nós aprendemos que estar em Cristo é essencial para uma vida cristã. Essa expressão contínua, irmãos, de gratidão, significa simplesmente uma coisa só, que não há vida cristã fora de Cristo Jesus, de forma nenhuma, e que aqueles que estão em Cristo Jesus, naturalmente são pessoas gratas, que conhecer a vontade de Deus, somente é possível por meio e por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não à toa, o apóstolo Paulo faz essa ênfase com muita frequência, não é verdade? Ele nos diz que em Cristo nós somos batizados, em Gálatas. Ele nos diz que em Cristo nós somos sábios, em 1 Coríntios. Em Cristo nós somos cooperadores, em Romanos. Que a vida está em Cristo Jesus, em 2 Timóteo. Que é em Cristo que nós somos confirmados na presença de Deus, em 2 Coríntios. Resumindo, irmãos, os que estão em Cristo, unidos intimamente com Ele, pela fé, vivem uma vida de gratidão. Isso é consequência de uma obra profunda que Deus já realizou na vida de cada crente. Essa é a explicação porque o crente é uma pessoa tão grata, independentemente das circunstâncias.
A natureza transformada que nós recebemos, quando nós nos voltamos para Jesus, nos impele, nos impulsiona a agradecer em todos os momentos das nossas vidas. Os crentes em Cristo Jesus são um tipo de pessoa, de ser humano, que quando reclama muito, que quando murmura muito, se sente mal. Porque o Espírito Santo de Deus acusa, como que dizendo, olha, o que você está fazendo é pecado, é errado, não tem nada a ver com aqueles que nasceram de novo, de forma nenhuma. Aqueles que estão em Cristo Jesus não veem motivos para reclamar, mas tem milhares de motivos para agradecer. Se eu desse uma tarefa para cada membro aqui de nossa igreja, se agora você vai escrever num caderno aqui as coisas pelas quais você deve ser grato a Deus. Se essa pessoa fosse honesta, ia ficar aqui até o culto à noite escrevendo, e não esgotaria. O problema é que nós não somos honestos. O problema é que nós agradecemos pouco. Nós deveríamos ser pessoas mais gratas. Irmãos, a ausência de gratidão pode ser um indício de não regeneração. Pessoas que não sabem o que é agradecer no cotidiano da vida cristã, talvez precisam experimentar do novo nascimento. Dizendo curto e grosso, com outras palavras, talvez ainda precisem se converter. Porque aqueles que se converteram são propensos continuamente à gratidão. Então, eu quero propor, concluindo aqui, que todos nós estejamos prontos e preparados para pedir a Deus a sua graça, no sentido de que Ele plante no nosso coração o desejo de romper com toda forma de murmuração. Quem sabe hoje, quem sabe daqui a 10 anos, você vai dar um testemunho aqui na igreja e dizer, olha, foi num culto de ações de graças, lá na Romanos 12, igreja cristã, que eu rompi com uma vida de reclamação, com uma vida de negativismo. Hoje é dia de romper com esses pecados, com essas insatisfações intermináveis. Como é que isso pode acontecer? Você precisa estar em Cristo. Amém? Eu quero concluir aqui, aplicando para nós, muito brevemente, nós vamos orar e vamos encerrar. Quando é que nós devemos dar graças? Em todas as circunstâncias, em tudo, não é? Esse é um chamado universal para todos nós, ninguém aqui está dispensado disso. Nós devemos ser o povo da gratidão. Alguém fez alguma coisa para você? Obrigado. Fez de novo? Muito obrigado. Fez de novo? Muitíssimo obrigado pelo que você fez. Agradeça, 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 agradeça. Vai orar a Deus, Senhor, eu queria te pedir. Não. Senhor, eu quero te agradecer. Depois coloque as suas coisas. As outras coisas que você precisa. Por que dar graças? Porque é a vontade de Deus. Quando você não encontrar nenhuma razão para agradecer, lembre-se, é a vontade de Deus, ó minha alma, que você seja grata, que você seja agradecido. Como é que nós vamos praticar essa gratidão? Estando em Cristo, sendo íntimos dEle, chegando pertinho dEle, a cada dia mais próximo dEle, pela oração, pela dedicação ao estudo das Escrituras, pelos jejuns que Deus te comissionar, sentindo saudade de Deus. Vamos ficar em pé nesse momento. Curva a sua cabeça. Levante as suas mãos para agradecer a Deus. Enquanto os irmãos estão tocando aqui no louvor, nós já estamos encerrando, já vamos orar. Mas enquanto eles estão ministrando, fale com Deus. Agradeça a Deus. Vai mencionando aí, na sua lista, os motivos que você tem para agradecer. Você ainda está vivo,
Sua família ainda está de pé, próximo a você. Você tem forças para trabalhar. Deus tem te sustentado. Alguns de nós têm filhos, têm netos, têm bisnetos. Agradeça a Deus por cada um deles. Bendiga o nome do Senhor. Ninguém com a boca fechada. Todos pronunciando palavras de gratidão a Deus. Porque em tudo, em todas as circunstâncias, é próprio, é apropriado render graças. É a vontade de Deus. Pai Santo, te rendemos graças nessa manhã. Senhor querido, são tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. E obrigado, porque mesmo nos momentos mais adversos, nos momentos em que nós nos sentimos feridos, machucados, desprotegidos, o Senhor está lá, presente conosco, trabalhando, costurando um futuro melhor, nos conduzindo como ovelhas do teu pastoreio. Bendito seja o teu nome. É por isso que nós, nessa manhã, queremos te render graças. Te louvamos, meu Deus, pelos livramentos, porque o Senhor nos alcançou quando estávamos num tremendal de lama, quando estávamos afundados até o pescoço, encobertos. As águas do mundo nos submergiam, mas o Senhor veio ao nosso encontro. Bendito seja o teu nome. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão nessa manhã de ações de graças. Bendito seja o teu nome, Senhor querido. E eu te peço que toda raiz de amargura seja arrancada da vida do teu povo. Toda atitude de murmuração, de reclamação, que não leva em conta os milhares de favores que o Senhor tem dado a nós. Senhor querido, que sejamos conhecidos como o povo da gratidão, que os nossos olhos estejam mantidos continuamente em Ti, para que estejamos em Cristo Jesus, para que andemos no centro da Tua vontade perfeita, e para que em todas as circunstâncias rendamos graças ao Senhor, em nome de Jesus. Pai Santo,